Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, devido a muitas coisas que eu tenho observado, ouvido e visto, né? Pessoas cristãos, evangélicas, servos do Senhor, às vezes até presbíteros da casa de Deus, têm às vezes falado palavras e eu tenho ouvido palavras de pessoas que têm feito com que me motivasse a gravar esse vídeo para poder estar instruindo os irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele me impeliu a gravar esse vídeo para instruir, né, a muitos cristãos que às vezes não têm esse conhecimento da palavra de Deus, sobre o poder da palavra, né, o poder das palavras que nós proferimos, né? Desde os tempos antigos, nós vemos Deus criando todas as coisas, a saber pelo poder da sua palavra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou as coisas com o poder da sua palavra e ele outorgou autoridades, né, nos homens, nos patriarcas, para que empunhasse as mãos sobre seus filhos e viesse abençoar eles, né, com o poder da palavra. Então nós somos sacerdócio de Cristo, nós somos igreja eleita do Senhor, e a nossa boca, ela tem que sair palavra de bênçãos e não de maldição. A nossa boca precisa promover edificação. Está aqui um versículo da palavra de Deus, que se encontra em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 29, que está escrito assim, olha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, né? Então a palavra de Deus, ela já vem falando aqui no texto bíblico, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Nenhuma palavra que venha contradizer, contrariar a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? As bênçãos de Deus. Deus não te chamou para ser amaldiçoador do seu povo. Deus te chamou para ser um abençoador, né? Primeiramente a sua casa e depois aqueles que te ouvem. Amém? Veja bem, existem palavras que às vezes as pessoas têm falado e às vezes na sua inocência tem errado perante Deus. E eu quero confrontar você, confrontar a mim mesmo acerca dessas palavras, e estudando acerca dessas, eu vou deixar aqui algumas palavras para que os irmãos possam entender e identificar, para que não saia mais da sua boca essas palavras. Ok? Está escrito, né? Aqui algumas traduções que eu escrevi, sobre algumas palavras que no cotidiano, hoje mesmo eu ouvi alguém dizer essa palavra e eu preciso instruir nesse vídeo para que essas pessoas possam aprender acerca da palavra. Olha, a palavra pilantra, né? A palavra pilantra, ela tem uma definição de uma pessoa desonesta, enganadora e sem caráter. Todas as vezes que você refere a alguém chamando de pilantra, você está criando uma identidade para aquela pessoa, uma identidade desonesta, enganador e mau caráter. Você está demonizando essa pessoa, porque essas características é do maligno. Então, quando você chama alguém de pilantra, você está amaldiçoando essa pessoa. Você está profetizando sobre essa pessoa que ela vai ser uma pessoa de mau caráter, uma pessoa desonesta e uma pessoa enganadora. Você já pensou o peso dessa palavra? Já pensou que a sua palavra, como servo de Deus, você tem poder para abençoar e para amaldiçoar? E quando você profere essas palavras, você pode estar amaldiçoando alguém. Você está demonizando alguém. Então preste atenção nessas palavras, né? Guarda a tua boca, guarda o seu coração. Olha só, desgraça, né? A ausência da graça,
o favor, a benevolência do favor imerecido. Quando você diz essa palavra desgraça, você está trazendo essa questão, essa pessoa, sobre o favor que Deus nos deu, a ausência desse favor, a ausência da graça. Então, esse vocabulário, eu sugiro a você tirar da sua boca. Não fale mais isso, né? Não fale também a expressão, já ouvi dizer também muitas vezes a pessoa falar carai ou caralho, né? Caralho é um palavrão usado para expressar raiva e irritação. Né? Toda palavra iracunda, iracundo, ela remete diretamente ao maligno. Então essas palavras, meus irmãos, traz um peso espiritual sobre a vida das pessoas, né? Principalmente das pessoas que falam essas palavras, né? Que uma vez que você está amaldiçoando o outro em oração, o outro blindado, o outro na presença de Deus, ele é blindado pelo Espírito de Deus. E essas palavras recaem sobre você. Quando você fala, aquilo que você está falando está recaindo sobre a sua vida. Então você precisa ter esse cuidado. Amém? A palavra merda, bosta, essas coisas, essas palavras têm uma expressão de frustração, de imundícia, algo ruim. Então, quando você está profetizando essas palavras, você está profetizando a sua imundícia, né? A sua frustração. Você já pensou isso? Meu Deus do céu, como isso é tremendo. Cuidado com as suas palavras. Já ouvi dizer também, perto de mim, uma pessoa disse às vezes, diacho. Essa palavra diacho é um eufemismo, ou seja, uma forma suavizada da palavra diabo. Né? Então é o próprio diabo. É o mesmo sentido, a mesma expressão que a pessoa estaria falando diabo. Então está falando diacho. Quantas vezes eu já ouvi, e às vezes a pessoa está fazendo o quê? Está invocando o nome do maligno. Uma invocação. Tome cuidado. Refreie a sua língua. Guarde a sua língua para palavras de edificação, palavras que louvem o nome do Senhor, palavras que promovem edificação. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6, está escrito que a sua palavra seja uma palavra temperada, uma palavra boa, uma palavra com sal, uma temperada com sal, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Trazendo para você ensinamento que o Senhor me comunicou ao meu coração. Jesus ensina que em Mateus 12, 34, que a boca fala, o coração está cheio. Então, quando você está pronunciando essas palavras, né, eu já vi pessoas chamando outro de praga, demonizando, né, às vezes os seus próprios filhos, demonizando os filhos, amaldiçoando eles e está indo sobre eles a maldição sobre eles, a maldição sobre si também, sobre si próprio, porque uma vez que você começa a lançar palavras de bênção à maldição, tudo aquilo que você semeia, você colhe também daquilo. Os seus filhos são amaldiçoados, você também se torna um amaldiçoado. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja conhecedores, seja praticantes da palavra. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 1, diz assim, seja praticantes e não apenas ouvintes, mas guarde a palavra do Senhor no seu coração. Guarda a sua boca, glorifique o Senhor com seus lábios. Amém? Que o Espírito Santo possa falar. Eu citei algumas palavras para vocês aqui que vocês não devem falar. E essas palavras que eu citei aqui são só uma pontinha do iceberg. Existem milhares, centenas de palavras que, se eu fosse expressar aqui, gastaria horas e horas, e mesmo assim, às vezes, faltaria palavras para dizer coisas que as pessoas falam por não conhecer, por não estudar a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Conheça a palavra que você está pronunciando também no vocabulário da nossa própria língua. Também é necessário estudarmos conhecimento, conhecer a palavra também no sentido original do grego e do hebraico, onde a Bíblia foi escrita, para que nós possamos
conhecer melhor das Escrituras e assim sendo libertos a poder da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus glorifique sobre a vossa vida, né? Seja glorificado sobre a sua língua, sobre as suas palavras, que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Que as palavras que proferirem da sua boca venham ser palavras de bênçãos e de gratidão, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.